Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Hoje, o nosso podcast está digno de passarela. A nossa convidada de hoje, ela é modelo e já trabalhou com grandes marcas, já foi o rosto dessas marcas, como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Chanel, Victoria's Secret, entre outras. Carol Trentini é modelo há 20 anos, mãe de 2 filhos e também empresária, dona de uma marca de roupa infantil. Carol, seja muito bem-vinda, Carol. E hoje tá um pouco diferente o nosso bate-papo, porque a Carol está remotamente conosco aqui, diretamente de New York, Carol, é isso mesmo? Exatamente. Oi todo mundo. Tô aqui de Nova York, como eu te falei, com um baita combinado com os meus filhos ali, quietinhos. Espero que eles não invadam a qualquer momento aqui. Obrigada pela introdução, super me senti honrada aqui. Mas realmente, Imagina. 20 anos de carreira. É isso mesmo, vocês estão 20 anos já, mulher? 20 anos, eu tenho 34 anos, eu comecei quando eu tinha 14 anos, morando nesta exata cidade que eu estou agora. Eu não moro mais aqui, mas morei aqui durante quase 12 anos. É isso, 20 anos fazendo isso. E vem cá, me fala uma coisa, como é que começou tudo isso? Vamos começar lá do início. Foi um sonho da Carol de criança, adolescente? Podemos chamar nessa época de idade ou não? Como é que foi isso pra você? Sabe que nunca foi um sonho pra mim, essa coisa de ser modelo e tal. Eu confesso que eu cresci numa casa de só mulheres, né? Meu pai é falecido, então eu tenho 2 irmãs mais velhas. E nunca busquei, nunca vi revistas ou sonhava com esse tipo de mundo. Eu fui descoberta por um olheiro na minha cidade, uma cidade muito pequena chamada Panambi. E esse olheiro, eles estavam promovendo um curso que no final do curso rolaria uma viagem para São Paulo para ver se alguma agência se interessava por alguma das meninas. E eu fui uma dessas selecionadas. Fiz a viagem. Eu, na época, não tinha grana para fazer, minha mãe não podia bancar, né? Só que o curso, que já era um curso com a viagem, então era um curso caro pra gente. Então, minha mãe, o curso, eles ofereciam também rifa para quem não tinha condições de pagar. Então, eu acabei vendendo todas as rifas. Eu fui indo, sabe quando você vai indo no fluxo, assim? Também naquela hora, também não me veio uma coisa assim, é uma oportunidade de mudar de vida. Eu acho que eu era tão imatura que eu pensei, vou ali fazer esse curso. Vou ali fazer essa viagem. Foi tudo indo muito devagarzinho, assim, sabe? E esse curso foi lá na sua cidade mesmo, em Panambi? Ou foi já para São Paulo? Você primeiro veio para cá para fazer? Não, eu fiz o curso lá e no final fui selecionada para viajar para São Paulo. E em São Paulo eu fui escolhida por uma das agências. Entendi. E aí que começou tudo. Na verdade, o meu agente que trabalhava nessa agência, que é o Anderson, hoje não, já faz muito tempo, tem a própria agência dele e eu tô com ele desde o começo. Que é o Anderson, que por coincidência é meu cunhado. Eu casei com o irmão dele. É? Então, tá tudo em família? Tá tudo em família, exatamente. Ele é o padrinho dos meus filhos. Que legal. E aí foi tudo indo. Mas eu não parei muito tempo no Brasil. Assim, com 14 anos eu já viajei. Eu cheguei numa época, porque tem essa coisa da beleza, né? Até, assim, cidade pequena e tudo mais, eu nunca fui aquela menina, obviamente, bonita, sabe? Tipo, aquela beleza, né? Eu sempre fui estranha, andrógena. E eu cheguei numa época que o meu perfil estava muito em alta, que era aquela cara de passarinho, o nariz não, meio pô, arrebitado. sacanagem. Você vai falar isso aqui pra mim, com essa minha cara aqui, desse jeito, falar que você não é uma mulher bonita? Como assim, meu? Mas é verdade, eu sempre falo, eu cheguei no ano certo, porque era o perfil de meninas que eles estavam procurando, sabe? Os designers estavam procurando.
Então, eu me encaixei ali e fui. Tinha muita russa quando eu cheguei, muita menina europeia, assim. Então, naquelas temporadas, estava rolando muito. Então, eu já fui direto. Entendi. Vim para Encaixou Nova com o York que já. eles queriam lá. Exatamente. E aí, eu fui acreditando, né? Acreditei, ok, já que, né? E fui indo. E eu acho que isso, na verdade, foi sempre uma coisa boa, eu acho, do meu psicológico. Porque eu sempre vivi, tá, vamos dar esse passinho. Ok, vamos viver. Nunca almejei muita coisa lá na frente, sabe assim? Eu acho que eu sempre fui muito pé no chão. Então, fui vivendo esses degraus e subindo esses degraus e vivendo essa vida, sabe? Encarando sem muito. Sonho em ter tal, sonho em fazer tal. Sabe assim? A expectativa Então, foi mais tudo indo. dosada, vamos dizer. Você não Eu imaginava, vou virar sempre fui Gisele assim. Bündchen quando apareceu um olheiro na Não, sua cidade naquele momento, por exemplo. jamais, jamais. Eu Entendi. jamais pensei assim, ok, agora eu tô nesse business, meu objetivo é tal. Eu sempre fui muito contida nesse sentido. E Legal, isso é sempre, bom. obviamente, dando o melhor de mim, dentro da minha situação, mas sem, sabe, aquela loucura de tipo, preciso ter isso, eu preciso fazer como tal, sabe? Entendi. E teve um estalo na sua cabeça em algum momento da vida, por exemplo, quando você veio para São Paulo, você falou, opa, o negócio tá começando a ficar sério. Ou quando você foi aprovada pela agência, ou foi mais pra frente, ou na sua cidade Eu, mesmo, com o primeiro convite, teve algum momento assim que ficou marcado pra você? eu acho que o primeiro trabalho que eu fiz e ganhei um dinheiro que eu poderia comprar um celular, que na época era tipo um Motorola daquele grandão, assim, tipo Um aquele celular tijolo, né? tijolão, um tijolo, quase que um tijolo. Quando eu recebi um cachê que eu poderia pagar ele, e a minha irmã mais velha que mandava dinheiro pro meu dia a dia, né? Ela já trabalhava, então ela que me bancava, assim. Aí quando eu ganhei esse primeiro dinheiro por um trabalho, eu falei, nossa, eu posso comprar um celular com esse dinheiro e também me manter durante umas semanas. Então eu pensei, opa, alguma coisa tá rolando, porque eu aqui com, né, como, assim, me dando conta das minhas contas, né? Tipo, no apartamento da agência, mas podendo fazer supermercado com o meu próprio dinheiro e pagando o meu celular, eu comecei a entender que aquilo ali era realmente um trabalho e eu tinha esse potencial de dar certo, sabe? Entendi. E como foi pra você, assim, você começou a ganhar dinheiro jovem? Já? Eu comecei, como eu te falei, eu cheguei numa época que o meu perfil estava em alta. Então, eu viajei para fora do Brasil, né? Minha primeira viagem foi para o Japão. E no Japão, você faz o seu pé de meia, digamos assim, para poder depois fazer mais coisas no mundo fashion, assim. Quando eu comecei, era tudo muito dividido. Ou você era uma modelo fashion, ou você era uma modelo comercial. Não existia muito essa coisa de fazer os dois. Então, Entendi. eu fui para o Japão para eu conseguir dinheiro para também bancar minha própria passagem para vir para Nova York e visitar agências aqui, e ralar aqui e me bancar aqui. No Japão, o objetivo Então, era modelo comercial, é isso ou não? isso, fazer catálogos, Tá. fazer uma grana e voltar para o Brasil, né, e tal, e depois viajar para os países onde o mercado da moda é mais quente mesmo, onde você aparece, onde tudo acontece, que é aqui em Entendi. Nova York, Paris, Milão e Londres. Entendi. E aí rolou, eu comecei, né, eu ganhei essa grana no Japão, Quantos anos muito você nova, tinha? né, de 14 para 15 anos, eu estava fazendo 15 anos ainda. Você começou a ganhar dinheiro jovem, bem nova já. Sim, assim, ainda mais vindo de uma família que nunca nos faltou nada, né? Nós não éramos, né? A minha mãe tinha condições de nos dar, né? Comida, escola, eu estudava escola pública. Mas nunca nos faltou nada, mas não éramos uma família que viajava, por exemplo, de férias. Não tinha, não tinha o extra, tinha o básico, que era Aham. ótimo e suficiente pra gente. Mas era muito básico, então eu podendo, assim, sei lá, dali um tempinho, minha mãe pôde se aposentar, parar de trabalhar. Minha mãe trabalhava em creche, né? Ela cuidava de crianças pequenas. Pude deixá-la em casa sem trabalhar. Minha mãe já, né, já é uma pessoa mais velha, então um pouco mais debilitada. Imagina, pagar plano de saúde, assumir a prestação da casa. Então, tipo, isso tudo eu fui entendendo isso tudo.
só que com uma coisa muito importante, que eu destaco muito, que é a porta da minha casa sempre aberta para voltar. Eu acho que por isso que minha cabeça sempre teve tão no degrau. Eu sempre vivi o degrau que eu estava, porque eu sabia que se eu olhasse para trás e precisasse voltar, descer essa escada, abrir a porta e voltar para casa, eu poderia. Minha mãe sempre deixou isso muito claro, sabe? Ela sempre foi muito grata a tudo que estava acontecendo e também, claro que confundiu ela muito no começo também, né? Uma mãe sozinha, né, viúva, deixar a filha sair numa cidade pequena. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi isso, né? Familiar, sua mãe lá, e você longe pra caramba, do outro lado do mundo, literalmente. Isso. Foi difícil para ela, eu acho que assim, principalmente em cidade pequena, tem muito julgamento também, né? De tipo, você vai deixar a sua filha, o que vai acontecer nesse mundo e tal. Mas essa primeira viagem para o Japão, minha mãe foi comigo. Então a agência adiantou esse dinheiro pra gente, e depois eu trabalhei para pagar. Mas a minha mãe foi comigo na minha primeira viagem para o Japão. Então, com 14 anos eu viajei com ela. E aí, com 15 anos, quando eu mudei para Nova York, eu já mudei sozinha. Sem falar um A em inglês. Nada, zero. Tipo, era o hello e só, apenas. E chegou lá. Cheguei lá. Essa coisa do inglês me pegou muito no começo, assim. Me pegou muito porque... tudo que a gente tem é a nossa voz, né? Pra gente chegar em algum lugar, pra gente trocar com alguém, pra pessoa te conhecer. Então, isso me pegava muito. Eu tenho até hoje esse dicionário comigo, um dicionário, né? Porque cadê Google? Não tinha nada disso, né? Não tinha nada de... Não existia nada dessa tecnologia, né? A gente aqui, nada. Né? Eu usava o meu dicionáriozinho e, assim, colocava objetivos, assim. Cada dia eu vou aprender tal coisa. Então, tipo... Eu me joguei, assim, deixei a timidez de lado, sempre fui uma menina muito tímida. Até hoje eu não sei onde foi o clique que eu deixei de ser tão tímida como eu era, assim. E comecei a querer, sabe? Eu comecei a querer falar inglês. Então, tipo, falei, olha, agora que eu tô aqui, eu quero e preciso falar inglês, porque senão eu não vou ter amigas, porque senão... as pessoas não vão poder me conhecer de verdade. Eu nunca achei difícil pegar um trabalho, porque principalmente se você tá no perfil, não é tão difícil você pegar um trabalho. O difícil é você pegar o trabalho pela segunda vez. O difícil é você fazer Louis Vuitton pela segunda vez, Dolce & Gabbana pela segunda vez, e terceira, e quarta, e quinta, e 20 anos. Isso eu acho que é o mais desafiador, assim, né? É o desafio maior da carreira. Até porque eu lembro de uma entrevista bem grande que eu tinha feito no Brasil, assim que eu mudei aqui para Nova York, eu tinha 15 anos, e eu falei, né, com esse programa, e eles me perguntaram, onde você se vê daqui 10 anos? Eu tinha 15, né? Eu pensei assim, meu Deus, 25 anos, me vejo de volta no Brasil, minha carreira já acabou, porque com 25 anos não tem mais como ser modelo, vou, sei lá, fazer outra coisa, talvez estar com filhos, talvez não. E olha, eu aqui com 34, 20 anos depois, graças a Deus, trabalhando com gente muito importante e tudo mais, sabe? Então, mas com aquele mesmo pensamento, aquele mesmo mindset na minha cabeça. Se eu quiser abrir a porta, olhar para trás e voltar, a porta sempre esteve aberta para mim. Sempre Então, vai estar aberta. Exatamente. Esse ponto foi muito importante como a minha mãe lidou com isso, sabe? Sim, isso é importante até para o pessoal que assiste a gente, acompanha, né, no YouTube aqui, né, no podcast, essa base, né, familiar, esse apoio, esse background ali que as pessoas têm da mãe, do pai ou da pessoa que cuida, né, dos avós, enfim, para ter essa segurança, né, por mais que você está lá, já é longe de todo mundo, né, uma carreira que você está do outro lado do planeta, vamos dizer, mas só de você saber, né, que está sendo apoiado e tudo, isso já te dá uma tranquilidade emocional, psicológica para você focar suas forças e dobrar suas forças para o trabalho sair o melhor possível, né? Então você já fica muito mais aliviada, né? Tenho certeza que contribui nessa forma, né? Com certeza, é o que eu tento aplicar para os meus filhos, né? Porque, tipo, você quer confiar na educação que você deu para eles, no preparo que você, né, o quanto você preparou eles para isso, porque minha mãe, sem nem perceber, na verdade, porque minha mãe teve uma educação de cidade pequena, minha mãe não era uma pessoa que também almejava com isso, ela também foi aprendendo, a minha mãe andou de avião depois que eu comecei a ser modelo, sabe? Então as coisas começaram a acontecer depois, mas ela tinha isso muito forte dentro dela, tipo, eu confio na minha filha,
E eu sei que ela pode voltar a qualquer momento, quando ela quiser, se ela precisar, e, sabe, isso foi muito importante mesmo. Sim. Carol, trazendo um pouco pro dinheiro agora, vamos falar um pouco mais da grana aí. Esse seu contato com o dinheiro que você começou a ganhar, você tinha essa noção do dinheiro? Né? Tinha esse conhecimento financeiro, essa questão de economizar, você gastava bastante, como é que era isso? Então, eu nunca tive, como a gente lidou sempre com pouco, a gente, né, era tudo muito contadinho em casa. Então eu não precisava de muito, nunca precisei de muito. Então o dinheiro, ele começou a entrar, eu focava nas coisas básicas, né? Tipo, quitar a casa, ter alguma coisa para, sei lá, comprei imóveis para poder ter um lucro. Eu falo que, até eu comento com meu marido, engraçado que durante a minha carreira, antes né, de fato, parar um pouquinho para casar e ter filho, eu não tirava férias. Eu não era uma modelo que falava, eu vou comprar uma passagem, vou... Porque isso se faz muito, né? Tipo, tá, nas férias a gente vai, sei lá, vou pra Europa, vou pra Ibiza, vou... Primeiro que eu nunca fui muito... Então, eu nunca fui uma grande... eu não gastava muito dinheiro. Então, eu conseguia ajudar as pessoas da minha família, não só, né, minha mãe, enfim, eu tinha essa segurança de poder ajudar e guardar. Então, eu foquei nisso bastante. Assim, você guardava, sabe? Quando mais jovem? Porque assim, uma pessoa jovem, né? Acredito, não posso generalizar todo mundo aqui, mas acredito que quando uma pessoa jovem começa a ganhar dinheiro, às vezes ela pensa, ou pelo menos tem o desejo de realizar alguns sonhos. Eu quero dizer assim, começa a gastar um pouco mais do que o necessário, entendeu? Sim. E você se controlava nesse ponto? Era muito gastona? Como é que era? Então, eu não era essa pessoa, porque primeiro que eu trabalhava muito, então eu não tinha nem muito, tipo, vou gastar com restaurante, ou vou gastar com roupa. Eu sempre fui muito básica. Olha que eu tô de camisa branca, acho que é do meu marido essa camisa. Eu não sou uma pessoa que precisa de muito, sabe? Então, eu sempre... E aí, óbvio, né? Depois, quando a gente começa a crescer, ficar mais maduro, os interesses começam a mudar. Então, eu pensei, preciso de um carro. Preciso não, mas quero ter um carro. Quero ter um lugar legal para morar. Quero ter um apartamento só meu. Enfim, as coisas vão mudando, mas eu não fui uma adolescente ou uma jovem que viu o dinheiro e pensou, ai, que legal, agora eu posso usufruir. Até deveria, às vezes eu paro e penso assim, tipo, poderia ter aproveitado mais, poderia ter... Mas não era uma coisa de, tipo, eu não vivia sob pressão. O dinheiro vinha, eu trabalhava muito, assim. Teve uma época que eu trabalhei demais, assim. Então, para trabalhos que pagavam e trabalhos que não pagavam. Trabalhos que eu tinha que... como eram trabalhos de imagem também, então... Às vezes você paga para trabalhar, então você precisa pagar a sua passagem para ir fazer o trabalho e você não ganha nada. Em compensação, você ganha uma imagem legal e trabalha para outro trabalho de grana que vai te, né, vai te dar um visibilidade ali, se torna lá e ganha essa questão. Exatamente. Né? Isso é uma onda que você tem que surfar muito, muito assim. Você tem que realmente, tipo, entender onde é o seu lugar. Saber dosar. Esse vale a pena, esse não, né? Porque às vezes pode não... Exatamente, exatamente. Não, então, perfeito. É uma boa administração de carreira, né? Para ela se tornar uma carreira longa e que você tem orgulho, tanto das imagens quanto do que você conquistou financeiramente. Então, né? Claro que não dá para viver só de imagem e não dá para viver só de... Né? Eu gosto de... Claro que o retorno financeiro é bom e importante, necessário, só que também eu trabalho com moda e eu me apaixonei pelo mundo da moda, então eu também gosto de fazer imagens bonitas que vão ficar, que as pessoas vão se lembrar, imagens que estão, né, hoje em dia tem muita imagem em livro, isso eu acho o máximo, porque eu sou uma pessoa que amo livro de moda, livro né, de arte, então eu tenho esses livros, eu tô neles e o artista do livro assinou porque, né, para mim, então isso é todo um conjunto muito muito rico, assim, sabe? Que eu tenho bastante orgulho. Então, mas essa onda tem que ser surfada de uma maneira equilibrada para dar certo. Ô, Carol, atualmente,
né? Como é que é a sua fonte de renda? De onde vem a sua renda hoje? Hoje a minha renda vem da minha carreira de modelo. Eu trabalho como modelo. Hoje em dia, os meus trabalhos são mais selecionados, então eu faço menos e tenho um retorno maior. Então, perfeito. Hoje essa é minha fonte de renda, né, número 1 ainda. Eu acabei de abrir empresa, né, apesar de ela estar, né, a empresa de roupas infantis, ela não é uma empresa que dá lucro ainda. Então, né, tipo, eu mesma sou a minha investidora, né? Então, eu invisto na minha empresa e tudo que vem, né, tudo que eu lucro nela vai para ela, para alimentar esse novo filho, né, que é essa marca. Então, o meu ganho hoje é da minha carreira de modelo. De modelo. Hoje a fonte de renda é de modelo. Exatamente. Esse seu, vamos dizer, o patrimônio, né? Sua questão financeira da Carol. Hoje você que faz suas aplicações, você que cuida do seu patrimônio, você que toma as decisões, ou você tem alguma pessoa que terceiriza, né? Tem alguma empresa ou alguma pessoa de sua confiança que faz essa gestão para você? Então, eu tenho uma pessoa que de vez em quando faz uma consultoria para mim. Só que eu e meu marido, a gente administra as nossas finanças com o nosso tato, com o nosso feeling, mas a gente também tem uma pessoa que a gente confia, que faz essa, digamos assim, essa gestão como um todo, sabe? Certo. Eu acho que, né, eu até gostaria de entender mais, mas eu acho que eu entendo o básico, mas a gente sempre busca uma opinião acima, né, de alguém que entenda melhor. Eu acho mais seguro. Eu sou muito conservadora, sou extremamente conservadora, sempre fui. Sempre fui uma pessoa muito... Eu não arrisco. Entendi. Até, não sei nem se é certo ou errado, mas é o meu perfil. Eu sou essa pessoa. Sim. Que não arrisca muito. Perfeito. Isso daí é até importante você falar, porque o pessoal às vezes tem essa questão, né? Essa visão de certo e errado. E eu bato muito nessa tecla, né? Até nas minhas redes sociais lá. Eu falo que não tem certo e errado. Tem o perfil de cada investidor, o perfil de cada pessoa. Entendeu? Então, eu acho que o mais importante quando você aplica, quando você investe, é você encostar a sua cabeça no travesseiro e você dormir tranquilamente. Entendeu? É você ter uma boa noite de sono. Sabe? Exatamente. Ô, Carol, a gente tem um quadro aqui que chama Abrindo a Carteira, né? O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, a gente vai ver aqui na nossa tela que a gente tem 3 tipos de carteira. Como que funciona? Eu vou falar alguns ativos para você e você vai me falar se você investe nada, médio ou muito. Por exemplo, imóveis. A Carol investe em imóveis. É uma carteira que você tem vazia, você não tem imóvel nenhum. Leandro, não invisto nisso. Não, Leandro, tem alguns imóveis, até invisto uma carteira intermediária. Ah, Leandro, eu tenho bastante imóveis, acredito nisso por algum fator. Eu tenho muitos imóveis, então eu invisto muito nisso. Tem uma carteira muito cheia, que a Carol tem bastante dinheiro investido nela, tá? Então vamos começar com esse do exemplo já. Tá. Entendeu? Ficou claro? Tranquilo? Entendi. O primeiro eu já sei, sou médio. Eu não sou nem uma que não tem nada, mas também não sou uma dona da Faria Lima, entendeu? Então, tipo, eu sou na metade ali. Tá, tem alguns imóveis, legal. E em questões de ações, acho que você já deu uma dica antes aí. Você investe em ações de empresas? Olha, eu já fui essa pessoa, hoje não. Hoje não invisto em ações. Uhum. Renda fixa, que é aquele investimento, vamos dizer, com menor risco, né? Normalmente ele está atrelado. A Carol tem bastante dinheiro investido, nada. Médio. Médio? Nesse médio, a carteira metade ali. Certo. E itens de grife? Olha... Eu não sou uma investidora que eu tirei do meu bolso, mas eu sou uma pessoa que tem por ser presenteada ao longo dos anos. Não é sempre, tá? As pessoas acham, ai, nossa, você ganha todas as... Não ganho tudo. Mas eu fui ganhando ao longo do tempo algumas coisas. Então, mas também não sou né? Não tenho o armário da Vogue. Carol, e vem cá, a questão da sua casa, né? Você aí construiu uma casa.
Né, uma casa linda. Essa casa aí, você já tinha esse dinheiro reservado? Como é que foi essa obra? Conta pra gente aqui, como é que foi essa questão da sua casa? Então, essa obra, ela aconteceu assim que a gente decidiu que a gente ia, né, eu e meu marido, a gente falou, vamos casar, né, a gente tá noivo e tudo mais, e a gente começou a construir. Esse dinheiro estava guardado, então a gente meio que juntou o que eu tinha e o que ele tinha, e a gente começou do nada, né? Construímos do terreno, assim. Então, era um dinheiro que já estava destinado a isso. A gente, né, antes de casar, cada um tinha mais os seus interesses, assim. Quando a gente casou, a gente, né, a gente juntou tudo e foi. Mas aí, por exemplo, a gente não focava nessa casa porque ela era uma casa de férias. Mas aí a gente decidiu mudar de São Paulo, né? Que a gente morou, quando o nosso primeiro filho nasceu, a gente morou em São Paulo. E aí descobrimos que ter, né, essa coisa de ter filhos em São Paulo, achei difícil, achei perigoso, eu não conseguia relaxar. E a gente decidiu mudar para o sul. Então a gente, né, reformou a casa e tudo mais. Mas esse dinheiro sim estava destinado a uma casa. Não, perfeito. Ela foi uma casa, né, bem pensada, estudada e como eu te falei, somos conservadores. Eu sou mais que o meu marido, mas é uma coisa que eu não conseguiria viver com a ideia de talvez conseguir, sabe, tipo, ai meu Deus, vamos lá, vamos com tudo e vamos ver no que vai dar. Eu não sou essa pessoa que, tipo, vou usar isso como um incentivo para eu trabalhar mais e aí eu vejo como eu faço, vai dar tudo certo, vamos lá. Não. Sim. Né, tava tudo certinho para acontecer. Sim. E eu vi também que você aí reformou uma Kombi. É isso mesmo? Você isso curte aí reformar algumas coisas aí, carros? Como é que é esse seu lado de reforma aí? Então, a gente, na verdade, a Kombi, eu não posso pegar o crédito, porque é todinha do meu marido. Mas ele, como as crianças gostam, e a gente gosta de passear e tal, foi uma coisa que ele investiu o tempo e, assim, e em todos os detalhes. Era uma Kombi totalmente detonada. E aí ele reformou ela todinha e tudo mais. Sabe que eu sou uma pessoa que gosta de obra, assim, de reforma, eu tenho que até cuidar, porque eu vejo um lugar e eu falo assim, seria legal se fizesse tal coisa. O meu marido Você gosta de uma reforma, então. do vizinho e fala, você tem que mudar isso aqui. Eu cuido para você, eu vejo sua obra. Eu acho que a gente, aquele casal que assiste muito programa de reforma. Irmãos à obra lá. Exatamente, irmãos, todos esses. Mas eu adoro um olhar novo, assim, para as coisas. Carol, sabe? você tem casa em outros países? Já tive, hoje não tenho mais. Eu já tive aqui em Nova York e hoje não tenho mais. Na época que eu vinha muito para cá, e até a gente morou um tempo aqui quando o Bento nasceu. Mas aí depois, logo antes da pandemia, a gente resolveu vender, eu resolvi vender e a gente investiu no Brasil. Não, joia. Carol, a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, né? Inclusive o pessoal que está acompanhando a gente, né, no YouTube e também no podcast, nos escutando, fica aí o convite para vocês participarem lá no Instagram, @nolucrocnn. Todo dia tem conteúdo bacana lá, todo dia tem informação. E a gente fez a seguinte enquete, né? Lá para o pessoal responder. A pergunta foi a seguinte: você conhece alguém que já perdeu dinheiro em golpes virtuais? E 75% das pessoas responderam que sim e 25% falaram que não. E eu sei aí que já aconteceu alguma coisa contigo, mais precisamente com a sua mãe. É isso mesmo? Foi com a minha mãe no ano passado. É muito louco isso, essa história. Ainda mexe muito com a gente, com a nossa família, assim. Por uma série de motivos, assim, né? Por ser a minha mãe, por ter sido de uma maneira tão... É sempre muito triste, né? Até porque depois que aconteceu, que eu abri o meu olho, assim, para isso mais... E, assim, é diário
diariamente pessoas me mandam mensagem. Ou assim, a cada 2 dias uma fala, eu encaminhei o seu vídeo para minha família e por coincidência, dali 2 dias uma pessoa quase pegou o meu tio, ou quase pegou o meu avô. É muito maluco como isso acontece. Foi muito chocante, assim. Eu tava numa fase muito delicada, vivendo um luto muito profundo de um grande amigo que eu tinha perdido. E eu tava muito reservada, assim. Tava falando com a minha família, mas, assim, não tava eu mesma, né? Enfim. E a minha mãe achou que eu tava fragilizada, acreditou. A pessoa foi... Eles são extremamente profissionais, né? Então, tava a minha foto com os meus filhos, o número de São Paulo, porque meu número é de São Paulo. Putz, grilo. Apesar de não morar em São Paulo mais. E foi indo. E assim... Se passou por você, a pessoa falando com a sua mãe. Passou por mim, com o meu linguajar, com o meu tom, como eu falo com a minha mãe. Foi muito maluco, assim. E nossa, como eu falei no começo, né, que minha mãe... a gente nunca teve demais, mas era o suficiente para pagar a prestação da casa, por exemplo. Então, minha mãe pagou essa prestação, ainda pagava prestações e acabou de pagar, né, há pouco tempo, sei lá, alguns anos atrás. E a casinha estava lá, enfim, a casinha própria dela, e aí ela vendeu a casa no passado. E era o único dinheiro que ela tinha, que tinha entrado na conta dela. Era o dinheiro, assim, de uma vida, né, dela e do meu pai. Graças a Deus não nos falta, né? Não é que vai faltar comida na mesa da minha mãe, mas de muita gente falta comida na mesa e as pessoas sofrem o golpe e, assim, danos irreparáveis, tanto financeiros quanto psicológicos, porque o que isso causa na cabeça da pessoa que sofre esse golpe e na família inteira é devastador, de verdade, assim. Graças a Deus minha mãe, né, tem todo apoio psicológico e nosso e tudo mais, e minha mãe... Teve um bom prejuízo financeiro também, infelizmente acabou tendo lá. Com certeza, um bom prejuízo financeiro. Entendi. Um ruim prejuízo financeiro, na verdade. Sim. Como é que você passou a se proteger virtualmente, ou, né, a sua mãe, com essa questão que houve esse golpe aí? Que, infelizmente até serve de alerta, viu, pessoal? Para vocês que estão acompanhando a gente aqui, para vocês ficarem atentos aí e sempre desconfiarem. Porque, olha, acontece infelizmente com muita gente, já aconteceu com gente da minha família, né? Eu tô falando com a Carol aqui, aconteceu com a mãe dela, pessoa próxima, já aconteceu com gente da minha família também, então eu sei o quão a gente fica, sabe? Putz, a gente fica ali invadido, de mãos atadas. Fragilizado, exatamente, bem isso. 75% das pessoas, né, da pesquisa que vocês fizeram, então... Grande maioria, né, meu? A grande maioria. O negócio é assim, nada é tão urgente que não possa esperar você ver pessoalmente a pessoa, sabe? Ou que esteja, sabe, sei lá, essa maneira que a gente tem de se proteger. A gente tem que checar de novo e checar de novo. Primeiro que não é uma coisa, assim, é muito louco, porque não é o meu perfil, não é uma coisa que a gente faria, só que a pessoa é tão articulada que ela acreditou. Então, e não é culpa dela, não é culpa minha. Isso é muito importante a gente destacar também, porque às vezes as pessoas ficam, meu Deus, como eu fui... Não. A culpa não é da vítima. Nunca a culpa é da vítima. A mesma coisa que a mulher é assediada, a culpa não é dela que está de short. Entendeu? Não tem nada a ver. Tá errado. A culpa é do criminoso, entendeu? Então, isso é importante também que a pessoa que sofre isso, né, procure ajuda e saiba que a culpa não é dela. Então, a gente, né, a minha mãe tá bem, estamos bem, como eu falei, não nos falta o básico, né, graças a Deus, e só que não é a realidade das pessoas, até quando a gente vai denunciar, né, a gente foi à delegacia e é tipo, só hoje é o 5º caso, então, tipo, é realmente muito triste. Infelizmente muito triste. É uma coisa que acontece corriqueiramente. Mas, infelizmente, faz parte da nossa vida. Carol, vamos dar uma virada no assunto? Vamos falar agora do seu lado empresária. Né? Você é uma mulher da moda, passarela, e aí você resolveu abrir uma marca de roupa infantil. Da onde veio isso? Já tinha esse sonho lá atrás? Conta pra gente por que você resolveu abrir essa marca de roupa. De novo, não é um sonho antigo. Na verdade, a Bembini surgiu de uma necessidade pessoal minha, dos meus filhos, de uma coisa, eu sou muito observadora, assim, e sempre busquei o melhor para eles, assim, né, o melhor que eu pude dar. E
E eu comecei a ver, assim, e sentir, principalmente quando nosso segundo filho nasceu, o Benoit, uma dificuldade, assim, ele tinha um gosto muito particular, ele não gostava de tal estampa, ou não gostava daquilo, ou tal tecido incomodava. E eu comecei eu sempre achava coisas legais, mas sempre pensava, se fosse meu, eu faria um pouquinho diferente. Se fosse, nossa, isso poderia ser assim. Aí comecei a juntar as coisas assim, e pensei, por que não, sabe? Isso lá atrás, né? Já lá em 2018 para 2019 que eu tive esse estalo. Aí eu comecei a pensar, mas como eu falei, eu não tomo muitos riscos, não sou uma pessoa que arrisca muito. Então, fui indo, fui pensando, fui desenhando, fui testando. Só, assim, de piloto que foi e voltou, não consigo nem contar quantos, porque eu testava, né, e testo tudo neles, né, nos consumidores. Então, até o negócio ficar perfeito. E olha que meu mais novo, ele... Não, mamãe, não gostei. Não, mamãe, não tá bom. Não, mamãe, tá pegando. Não, mamãe... A maioria. Tá... ele é o filtro do filtro. Ele já é entendeu? É o CEO ali da prova do negócio. Ele é tudo... exatamente. E aí foi, assim, quando as coisas vinham né, e aí rolava, ele gostava, eu achava bonito e tudo mais, eu comecei a querer de fato, assim, falei, vamos lá, e aprendendo, né, como tudo na vida para fazer, a gente vai aprendendo, e comecei a mergulhar nisso e tô, né, imersa nesse mundo que é muito desafiador, mas é muito gratificante também ver um negócio sair da sua cabeça para o papel, do papel para a realidade. Então, físico ali, né? muito... exatamente, é muito emocionante estar desse lado também, né? Porque eu sempre fui a que esteve do lado de lá, né? Eu sempre fui a cara do negócio, né? Não o bastidor, né? E hoje eu sou o bastidor. Você tá sentado do outro lado da mesa, né? Nesse negócio aí. Exatamente. Ô, Carol, quantos anos tem seu filho mais velho? Meu mais velho tem 8 anos. 8 anos. O Bento. Você acha que quando depois vamos dizer, da maternidade e do nascimento dos seus filhos, você mudou um pouco a maneira como você enxergou a sua carreira? Teve algum tipo de mudança pra você nesse quesito ou não? Teve em vários sentidos, assim. Na verdade, antes de engravidar, quando eu decidi engravidar, eu já coloquei isso na minha cabeça. Se não rolar, depois que eu vou ser mãe, agora, né, eu tinha já 12 anos de carreira. Vou ser mãe. Se não rolar, quando meu filho nascer, se não rolar mais na carreira, ok, vou partir para outra, tô bem. Eu sempre tive isso muito, aquela coisa de não me pressionar. Eu não posso viver com uma obrigação ou uma pressão, não consigo. E na leveza das coisas, rolou muito, assim. Eu trabalhei mais depois que meu primeiro filho nasceu, o Bento. Eu fiz mais campanhas, eu fiz mais coisas. Eu acho que eu amadureci muito psicologicamente, sabe, assim, no sentido de entender mais. O valor financeiro que a gente dá para o financeiro é muito maior, então, né, óbvio, você tem um ser humano que você é responsável por ele, né? Nem me fala. Tenho uma de 6 meses em casa agora. Ai, 6 meses! 6 meses, uma que pituquinha, amor. minha filhota lá, maravilhosa. Que fofura! Qual é o nome dela? Giovana. Giovana, a Gigi, mais conhecida como Gigi. Gigi, nossa, que delícia, 6 meses e você falando isso, justamente dá uma mudada, pelo menos na minha visão, assim, de pai, né, não tem nem comparação com uma mãe, mas já começa a dar outros valores, essas questões que igual você tá comentando total. Total, e assim, e aquela coisa, porque dinheiro não é tudo, né? Então, só que ele te dá educação, ele te dá saúde, dá muita coisa. Então, você precisa sim pensar no dinheiro, mas ao mesmo tempo eu também penso muito no que minha mãe me deu, que foi aquilo que eu falei lá no começo, que era essa estrutura emocional, psicológica muito forte. Então, você também não pode pensar, porque eu tenho condições de pagar tal, ou tenho condições de dar ou proporcionar tal coisa, que isso vai substituir toda uma formação interna desse ser humano, sabe? É muita responsabilidade, sabe? Você sabe, então, você vê aquele ser humano e você é responsável por ele. Será que ele vai ser? Será que ele vai mudar o mundo para melhor? Será que ele vai ser uma pessoa que não vai fazer coisa legal? Sabe? Tipo,
meu Deus, você se sente... Em casa fica matutando, né? Lá, né? A gente fica pensando. Total. Sim. Carol, queria agradecer demais o nosso papo. Poxa vida, infelizmente nosso tempo acabou já. Queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente aqui nas nossas redes sociais, no YouTube e também, né, nas plataformas de áudio. E queria deixar esse espaço para Carol. Carol, deixa suas redes sociais, onde o pessoal te encontra e tudo para o pessoal poder te encontrar aí na internet. Obrigada pelo espaço, beijo para todo mundo. O meu Instagram é @CarolineTrentini e o Instagram da Bembini, que é a minha filha mais nova, a minha Gigi, né? Chama @ShopBembini, que é Ben de Bento e Benoit e Bini, que é 2, então tipo meus 2 Bens. @ShopBembini. Maravilha. Gente, agradecer você que ficou com a gente aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio. Muito obrigado. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem uma entrevista com uma convidada aqui especial. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!